Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o PIB brasileiro deve encerrar 2012 com crescimento estimado em 1,5%. A previsão da CNC foi feita após a divulgação no último dia 30 de novembro dos dados das contas nacionais feitos pelo IBGE. Segundo o Instituto, a economia brasileira cresceu 0,6% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Basicamente foi uma desaceleração do setor de serviços, dos 3 componentes do PIB pela ótica da produção. O serviço foi o que teve desempenho mais fraco nesse terceiro trimestre. E um bom termômetro desse setor é o comércio. Os dados mais recentes divulgados pelo próprio IBGE mostraram que nos últimos meses o comércio teve um crescimento um pouquinho mais fraco do que o esperado. Nesse gráfico, vemos como o comércio vinha crescendo mais do que o PIB desde 2004 e como as duas trajetórias praticamente convergiram no terceiro trimestre de 2012. Apesar do comércio no varejo e no atacado ter crescido praticamente na mesma proporção do PIB, esse gráfico nos mostra que o consumo das famílias continua forte, indicando um possível gasto maior com serviços. Nesse outro gráfico, podemos ver o consumo das famílias e perceber claramente como os bens duráveis se destacam em relação às demais categorias de consumo. As vendas de final de ano devem ter um crescimento de 7,5% em relação ao Natal do ano passado, um crescimento razoavelmente bom, um pouquinho menor, mas ainda assim um bom crescimento. Em relação à média do crescimento do ano, também está um pouquinho abaixo. A gente estima que o comércio deva fechar 2012 crescendo 8,5% em termos de vendas. Então, de um modo geral, o 7,5% é um número bastante razoável. Venda de Natal geralmente afeta significativamente 3 setores do comércio varejista: setor de vestuário, setor de hiper e supermercado e de móveis eletrodomésticos. Nesse final de ano, mais de 85% do efeito do Natal vai se dar nesses 3 setores. Em termos relativos, o setor de vestuário é o que é mais impactado pelo Natal. As vendas, o faturamento das empresas nesse ramo do varejo, ela mais do que dobra em dezembro, quando comparado aos demais meses do ano. No gráfico podemos visualizar essa previsão. As duas maiores fatias das vendas de final de ano devem ser quase que igualmente divididas entre os itens de supermercados e os móveis e eletroeletrônicos. As demais, respectivamente, devem ser repartidas entre vestuário e calçados e outros setores. Em 2013, a gente espera que o varejo cresça em torno de 6,5%, deve ser menos do que esse ano. Mais ou menos parecido com o que aconteceu em 2011, em função principalmente do que acontece no mercado de crédito. É uma grande incógnita realmente como que os consumidores vão se comportar em relação ao crédito no ano que vem, e isso afeta muito as vendas, porque nos últimos 7, 8 anos o que realmente puxou o crescimento das vendas do comércio foram os bens duráveis, quer dizer, bens que dependem muito das condições de crédito. Então, ano que vem, a gente continua acreditando que bens duráveis vão puxar as vendas do varejo, aí crescendo 8,5%, 9%, que seria um crescimento, inclusive, menor do que desse ano. Mas o grande X aí da questão para o ano que vem é ver como que os consumidores vão se comportar em relação ao mercado de crédito. Um outro dado interessante se refere ao nosso índice de confiança do empresário do comércio. Ele é composto por 3 índices e o índice de expectativas é de longe o que está no patamar mais elevado. A gente pode fazer uma leitura bem rápida do ISEC, dizendo que o empresário do comércio ele está moderadamente insatisfeito com as condições atuais do crescimento econômico de um modo geral, mas ele está apostando alto no ano que vem. A expectativa dele está bem alta em comparação à percepção das condições atuais.